Fala galera, sejam bem-vindos à live 70. Esse é o episódio 70 do programa chamado Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje vai ser produto indeterminado. É o famoso infinito vezes zero, que a gente normalmente usa a regra de L'Hopital para resolver. Então fica comigo até o final, que esse tipo de exercício é clássico nas provas e eu vou resolver 4 exemplos. Limite quando o x tende a zero de x vezes e, vai ter x vezes seno, x vezes ln, x vezes tangente. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou resolver esses 4 exercícios passo a passo. Antes, bora começar com uma introdução. Para você passar em cálculo de primeira, não adianta ficar fazendo exercício sem entender a lógica, sem entender o padrão. O que é produto indeterminado? Você sabe? Tem vários tipos de produto. Você pode substituir no limite e aparece infinito vezes infinito. Pode ser infinito vezes um número. Pode ser infinito vezes menos infinito. Pode ser infinito elevado a infinito, por exemplo. Tudo isso aqui que eu escrevi não é uma indeterminação. Quanto que é infinito vezes infinito? Infinito. Né? Você pega infinito vezes infinito, continua sendo algo grande. Infinito vezes um número, qualquer número. Vai continuar infinito, né? Imagina infinito vezes 3, continua sendo infinito. Infinito vezes menos infinito, mais com menos dá menos, né? Então, vai dar menos infinito. Infinito elevado a infinito. Isso aqui é infinito. É infinito vezes infinito vezes infinito, que vai dar infinito. Então, não é qualquer produto que vai ser indeterminado. Para você passar em cálculo de primeira, entenda que contas com infinito, você tem que tomar muito cuidado. Dá vontade de falar que infinito vezes zero é zero, porque todo número vezes zero é zero. Ou então, às vezes, tem gente que coloca que infinito vezes zero é infinito, né? Porque infinito é algo muito grande. Mas a gente está trabalhando aqui com limites. Isso aqui não é zero, é algo próximo de zero. Então você tem algo muito grande, que é o infinito, vezes algo muito pequeno, que é o 0,0000001. Você tem algo muito grande vezes algo muito pequeno, a resposta pode ser qualquer coisa. Não dá para saber. Por isso que esse produto aqui, ó, infinito vezes zero, vai ser um produto do tipo indeterminado. É o único produto determinado que existe. Se cair, se você substituir o limite por infinito e o resultado for qualquer coisa diferente de infinito vezes zero, não é um produto indeterminado. Então, eu reservei aqui 4 exemplos com vocês. Você pode perceber que todos eles vão dar 0 sobre 0. Esse é o segredo para você fixar a matéria de cálculo e passar nessa matéria de primeira. Porque muita gente faz o seguinte: pega um exercício aqui, vai dar infinito vezes zero. Aí pensa assim, entendi, já estou sabendo essa matéria. Aí depois pega um exercício mais complicado, de potência determinada, por exemplo. Ou então de diferença determinada, que é outro padrão de resolução. Para você passar em cálculo primeira, você tem que aprender um padrão e fazer exercícios repetitivos com o mesmo padrão. Por isso que nessas lives eu sempre foco em um tema específico. Isso vai te ajudar a fixar a matéria mais rápido. Tá? Evita de ficar misturando os padrões na hora de estudar. Olha só, vou te mostrar na prática o que é um produto indeterminado. Se você substituir o x por zero, vai ficar 0 mais vezes e elevado a 1 sobre 0 mais. 1 sobre 0 mais é infinito. Então, 0 mais vai ficar e elevado a infinito. E e elevado a infinito? Vezes e, vai dar infinito. Então, isso aqui é um 0 mais vezes infinito. Portanto, produto indeterminado. E, se você substituir o x por o x aqui em cada um desses limites, também vai ser um produto indeterminado. Olha só. E elevado a infinito vezes o seno de 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é zero. Seno de zero é zero.
é elevado a infinito é infinito. Então isso aqui é infinito vezes zero. Legal? Outro exemplo. É elevado a menos infinito. É elevado a menos infinito é zero. Depois ln de infinito. Ln de infinito é infinito. Então isso aqui é zero vezes infinito. Último exemplo. X vezes tangente de 1 sobre x. Substitui o x por infinito, depois fica tangente de 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é zero. Tangente de zero é zero. Então isso aqui vai dar infinito vezes zero. Você passar em cálculo de primeira, anota aí. Primeiro passo para resolver um limite. Substituir o x. Você substitui a tendência do x para depois identificar qual vai ser a estratégia que você vai resolver. Sempre que você substituir e der um produto determinado, você vai usar a estratégia que eu vou explicar nessa live. Basicamente, você vai transformar um produto numa divisão e depois aplicar a regra de L'Hopital. Revisão de matemática básica. Se você tem um produto, todo produto pode ser escrito como uma divisão. Se eu estou multiplicando por B, é a mesma coisa de dividir por 1 sobre B. E se eu estou dividindo por 1 sobre B, eu posso representar isso numa fração e colocar 1 sobre B lá embaixo. Olha que doido. A dividido por 1 sobre B é a mesma coisa de A vezes B. Isso que trava muito aluno e impede você de passar em cálculo primeira. Isso aqui é uma coisa básica. Os professores passam isso aqui de cabeça. E o fato é que muito aluno chega na faculdade sem saber isso. Exemplo prático. 2 vezes 3. Isso aqui é 2 dividido por 1/3. É a mesma coisa. E se é 2 dividido por 1/3, eu posso escrever 2 dividido por 1/3 no formato de fração. Quando a gente tem um produto indeterminado, né, algo do tipo infinito vezes zero, você vai ter que usar exatamente essa estratégia, que é uma estratégia de matemática básica. Agora, você também pode, em vez de dividir pelo inverso do segundo, você pode dividir pelo inverso do primeiro. Presta atenção. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma, né? Propriedade comutativa. Então, agora eu vou passar o A dividindo. Então vai ficar B dividido pelo inverso de A. E se eu estou dividindo, eu posso escrever no formato de fração. Então perceba que eu posso dividir pelo inverso de B ou dividir pelo inverso de A. O resultado é o mesmo. Anota aí, para você não errar isso nunca mais e passar em cálculo de primeira. Dividir pelo inverso não faz a menor diferença. Se você está dividindo pelo inverso de 3, é a mesma coisa de multiplicar por 3. Propriedade básica de frações. Último exemplo, eu tenho 5 vezes 7. Vamos escrever um 5 vezes 7 de uma forma chique. Você pode escrever 5 dividido pelo inverso de 7. Ou você pode manter o 7 lá em cima e dividir pelo inverso de 5. É tudo a mesma coisa. E conhecendo essa técnica aqui, que os professores na faculdade vão assumir que você já sabe. Mas eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu esse pequeno detalhe, uma propriedade básica de fração. Isso aqui não é uma aula de faculdade, então eu não vou assumir que você já sabe essa propriedade aqui. Isso aqui é importante nas provas de cálculo. Tá? Anota aí no seu caderno para você não esquecer mais. Quais são os tipos de indeterminação? Tem 4. Existe a divisão indeterminada e tem 2 opções. Pode ser infinito sobre infinito e 0 sobre 0. Quando aparece uma divisão indeterminada, a gente aplica a regra de L'Hopital. É a única forma de resolver? Não. Não é. Você pode também manipular. Você pode manipular o limite. Quando o x tende a infinito, você coloca o maior grau em evidência. Quando dá 0 sobre 0, você consegue manipular o limite, cortar a indeterminação. Tem várias formas de fazer. Quando você usa a técnica de L'Hopital, você tem que saber derivadas. É só saber derivar bem. E quando você usa manipulação,
Aí você tem que saber álgebra, produtos notáveis, fatoração. Então, tipo, diferença de quadrados, diferença de cubos, tem que saber um pouco de álgebra. Normalmente, a regra de L'Hopital, ela resolve o exercício de manipulação mais rápido. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer vários métodos para resolver a mesma questão. Porque você tem várias ferramentas e na hora da prova você pode escolher a ferramenta mais eficiente. Olha só. Tem ainda a diferença indeterminada. Se aparecer infinito menos infinito no limite, dá muita vontade de falar que isso é zero. Porque 10 menos 10, quanto que é 10 menos 10? Zero. 5 menos 5, zero. 20 menos 20, zero. Mas infinito menos infinito, você não sabe se esse infinito é igual a esse infinito. Às vezes, o primeiro infinito é muito maior que o segundo. Entendeu? Infinito menos infinito, isso não é número. Conta com infinito, você tem que tomar muito cuidado. Infinito menos infinito não é zero. Pode ser zero? Pode. Se eles forem iguais. Mas se esse infinito crescer mais do que o segundo, aí vai dar uma coisa grande, vai dar infinito. Entendeu? Então, isso é um tipo de indeterminação. O resultado pode ser qualquer um. Cuidado. Não fala que infinito menos infinito é zero. Hein? Existe ainda o produto indeterminado. É o que a gente está focando nessa live, né? Quando um produto determinado, muita gente vem aqui e coloca zero. Todo número vê zero dá zero, né? Quando a gente trabalha com limite, não. Porque infinito vezes zero pode dar qualquer coisa. Você tem algo muito grande vezes algo muito pequeno. É indeterminado. Qual que é a lógica para resolver produto indeterminado? Você vai transformar numa fração e depois aplicar L'Hopital. Como que resolve uma diferença indeterminada? Você transforma numa fração e depois aplica o L'Hopital. Porque o L'Hopital só pode ser aplicado em divisões indeterminadas. Então, para você resolver o exercício e passar em cálculo de primeira, você tem que saber transformar diferença numa divisão, produto numa divisão. E tem ainda o caso 4, que é o mais divertido. É quando você tem potências indeterminadas. Infinito elevado a zero, zero elevado a zero e 1 elevado a infinito, você não pode colocar a resposta diretamente. É uma potência indeterminada, pode dar qualquer valor. Como que resolve? Você vai arrumar um jeito de transformar essa potência indeterminada numa divisão indeterminada para depois usar a regra de L'Hopital. Só que, quando você tem uma potência indeterminada, a manipulação é mais pesada, é mais difícil. Normalmente, esse último caso aqui, ele é o mais avançado. Agora, quando é diferença, quando é produto, quando é divisão, é mais comum nas provas. Quando for potência indeterminada, aí é algo mais avançado. Normalmente é quando o professor quer apertar um pouco na prova. Quem faz matemática, por exemplo, aí com certeza vai cair esse caso 4. Agora, quem está fazendo engenharia, economia, administração, depende muito do professor. Se você quer passar em cálculo de primeira, evita estudar o que tem poucas chances de cair na prova. Não fica estudando tudo, não. Estuda tudo do livro, todas as listas. Pega as provas antigas, descobre os assuntos que têm mais chances de cair e foca neles. Aula teórica com poucos exercícios. Isso já aconteceu com você? Eu recebo isso de vários alunos. Nossa, o professor passa pouco exercício. A aula é teórica demais. Então é muita matéria e pouco exercício para você treinar. Isso aqui é um dos principais fatores que fazem os alunos não passar em cálculo de primeira. O índice de reprovação em cálculo é muito alto. Galera, para você estudar e render, você precisa praticar. Isso é muito óbvio, né? Ainda mais aqui em matemática. Você tem que praticar e, melhor ainda, você tem que praticar com exercícios semelhantes. Então, você tem que descobrir os padrões do cálculo. E isso não é óbvio. Você tem que treinar sua mente a estudar identificando os padrões. Então você tem lá, por exemplo, limites. Aí dentro de limites você consegue ver vários padrões. Tem o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí você pega aqui o padrão 4. Tá difícil? Pega o padrão 4 e vai subdividindo. Você encontra vários padrões. Dentro do padrão 4, você tem vários outros tipos. Aí a ideia é você subdividir até a matéria ficar bem simples. E depois que a matéria ficou simples, você vai pegar esse cara aqui, ó, do caso 4, tipo 3, aí você pega esse cara aqui e faz de 10 a 15 exemplos, todos do tipo 3, sacou? Aí a sua mente consegue fixar uma matéria simples. Agora, se você estudar assim, ó, pega um exercício do tipo 1, depois pega um exercício do tipo 6, depois pula para o tipo 3, você não consegue fixar a matéria. Isso é um problema. Então, se o professor passa pouco exercício, isso é um problema porque você não consegue fixar a matéria. Só cai exercício com padrões misturados. Agora, tem professor que passa muito exercício também. Né? Tem professor que passa muita lista. Só que as listas não estão separadas com padrões. Aí, normalmente, a lista é grande demais, a lista é difícil, e na prova dele cai coisas diferentes. Já vi isso acontecer demais também. O aluno vai e faz todas as listas do professor. Chega na prova e tira lá menos 50% da prova. E é reprovado. Por que isso aconteceu? Porque você não estudou utilizando padrões. Porque você não fixou uma matéria específica, um padrão específico. Se você ficar fazendo cada hora um exercício diferente, você não vai passar em cálculo primeiro. Tá? Cuidado com essa dica. Questão número 1. Limite quando x tende a zero pela direita de x é elevado a 1 sobre x. Primeiro passo é substituir o x por zero. Anota aí, para você passar em cálculo primeiro, tem que substituir o x por zero. É o primeiro passo para qualquer limite. Vai ficar zero, depois é elevado a 1 sobre zero. Zero mais, né? Um zero mais aqui. Você sabe o que é zero mais? Na verdade, isso não é zero, né? Um pouco depois do zero. Isso aqui vai dar E elevado a mais infinito. Por que 1 sobre 0 mais é mais infinito? Porque isso aqui, na verdade, é 0,00001. Se você divide por algo muito pequeno, isso aqui tende a infinito. Entendeu? Por que é mais infinito? Porque você tem mais 1 dividido por mais 001. Mais com mais dá mais. Eu sei que muito aluno não sabia disso, então eu gosto sempre de ir passo a passo com vocês. 1 sobre 0 é infinito. Agora, E elevado a infinito vai ser E vezes E vezes E. Né? Você multiplica para sempre. Com certeza isso vai dar infinito. Então, E vai dar 0 vezes infinito. Isso aqui é um produto determinado? Sim. É um produto determinado. Então, podemos aplicar a regra de L'Hopital? Não. Esse é o erro comum que vai impedir você de passar em cálculo primeiro. Você só pode usar L'Hopital em divisões determinadas. Então, a gente tem que transformar isso aqui numa divisão determinada. Essa é a principal estratégia. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter E elevado a 1 sobre x em cima e vou dividir pelo inverso do x. Dividir pelo inverso não faz diferença, né? Multiplicar e dividir pelo inverso é a mesma coisa. Quando você transforma o limite desse tipo aqui, vai ficar infinito sobre infinito. Agora você pode usar a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Com a derivada de E elevado a 1 sobre x, fica E elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x2, que é a derivada de 1 sobre x. E com a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x2. Eu só apliquei a regra da cadeia aqui, né? Isso que é a regra de L'Hopital. Você deriva de cima e deriva de baixo, quando for uma divisão determinada. Mas para você fazer esse tipo de exercício, você tem que saber bem derivadas. Eu não vou focar em derivadas aqui, porque senão essa aula não vai render. Tá? Basicamente, eu derivei o E, depois derivei 1 sobre x. É só revisar as regras de derivação. Você vai derivar o de cima, depois derivar o de baixo.
Perceba que eu posso cortar essa parte que está em vermelho. Posso cortar essa parte aqui, ó. Vai sobrar só E elevado a 1 sobre x. Então, isso aqui está dando E elevado a 1 sobre 0 mais, que é igual a E elevado a infinito, que é igual a infinito. Essa é a resposta do limite. Passo a passo, então. Primeiro você verifica se é um produto determinado. Depois você vai dividir pelo inverso, aplicar a regra de L'Hopital e resolver o limite. Esse é o padrão. Questão número 2. Eu tenho E elevado a x vezes seno de 1 sobre x. Primeiro passo é substituir o x por infinito, para verificar se é um produto determinado. Né? Vai ficar E elevado a infinito seno de 1 sobre infinito. Isso aqui vai dar infinito vezes zero. Por quê? 1 sobre infinito é zero. E o seno de zero vai dar zero. E elevado a infinito vai dar infinito. Então, é um produto determinado. Quando você chega num produto determinado, você tem que transformar numa divisão indeterminada e depois usar a regra de L'Hopital. Aí você tem duas opções. É sempre duas opções. Ou você mantém o primeiro e divide pelo inverso do segundo, ou você mantém o segundo e divide pelo inverso do primeiro. Tem sempre duas opções. Uma dessas opções vai dar ruim, vai dar problema. Às vezes você tem que usar o L'Hopital várias vezes. Normalmente uma dessas opções dá problema e a outra opção dá certo. Aí você tem que treinar bastante para você acertar de primeira, entendeu? Mas o certo mesmo é você tentar fazer de um jeito. Se não deu, você tenta do outro. Eu vou manter o seno em cima e dividir pelo inverso do E. Porque se você colocar inversos do seno aqui, vai virar cossecante, aí a derivada vai ficar mais complicada. Então vamos fazer esse tipo aqui. Ó. Se você quiser tentar fazer usando o tipo 1, dividindo pelo inverso de seno, você vai perceber que esse exercício vai ficar mais complicado. Você não vai conseguir resolver, não. Então, se por acaso você está fazendo a regra do produto e não conseguir resolver, tenta a segunda opção. São sempre duas opções. Se você passar em cálculo de primeira, você tem que analisar essas duas opções e verificar qual vai ser a mais simples. Então eu vou manter o seno e vou dividir pelo inverso do E. Aí agora nós temos uma divisão indeterminada, que vai ficar seno de zero e E elevado a menos infinito. Isso aí é zero sobre zero, né? Então, agora que eu tenho uma divisão indeterminada, você pode usar a regra de L'Hopital. Deriva de cima, derivado de seno é cosseno, depois deriva 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Regra da cadeia, né? E derivado de baixo, derivado de e elevado a menos x, vai ser menos e elevado a menos x. Para você aplicar a regra de L'Hopital, tem que saber derivadas. Aqui eu usei derivado de seno, derivado de e, regra do expoente, regra da cadeia. E agora, antes de resolver esse limite, é interessante você simplificar, tenta melhorar o resultado. Perceba que menos com menos vai dar mais. Então eu posso cortar. 1 sobre x2, eu posso escrever o x2 embaixo no denominador. Então, eu tenho cosseno, x2 e e elevado a menos x. Agora, a gente vai tentar resolver esse exercício. Se você substituir, vai dar 1 sobre o infinito vezes zero. Isso é indeterminado, do produto determinado no denominador. Então, a gente vai resolver de um outro jeito. Eu vou separar esse limite em dois. E elevado a menos x, eu posso escrever como E elevado a x. Né? Expoente negativo inverte a base. E eu posso separar esse limite aqui em limite do cosseno, que vai dar 1. Por que esse limite vai dar 1?
Porque se você substituir, vai ficar cosseno de 1 sobre infinito, que é o cosseno de 0, e o cosseno de 0 dá 1. Então, esse limite aqui vai dar 1. Agora, esse limite aqui vai dar infinito. Por que esse limite vai dar infinito? Porque, pensa comigo, qual desses infinitos, tudo isso aqui vai dar infinito sobre infinito, né? Se você substituir, vai dar infinito sobre infinito. Aqui é elevado a infinito e aqui é infinito ao quadrado. Os dois estão dando infinito. Mas qual deles é maior? Qual deles cresce mais rápido? Exponencial ou x ao quadrado? A exponencial é o termo dominante, né? Se o termo dominante está no numerador, significa que vai dar infinito. Você pode analisar assim com o termo dominante, ou você pode usar a regra de L'Hopital de novo. Está dando infinito sobre infinito. Você pode usar a regra de L'Hopital. Vai ficar e elevado a x sobre 2x. Vai dar infinito sobre infinito de novo. Usa o L'Hopital mais uma vez. Fica e elevado a x sobre 2. Aí agora vai dar infinito sobre 2, que é igual a infinito. Então, nesse caso, se você usar a regra de L'Hopital, fica mais difícil do que analisar o termo dominante, né? Você conhece a estratégia do termo dominante, imediatamente você já enxerga. Isso aqui vai dar infinito dividido por infinito. Mas e elevado a x ele cresce mais rápido. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que conhecer outras formas de resolver o exercício. Nem sempre a regra de L'Hopital vai ser a melhor opção. Esse limite aqui deu 1. Esse limite em azul deu infinito. 1 vezes infinito é igual a infinito. Então, essa é a resposta. Essa questão aqui era mais avançada, tá? Ela foi mais avançada. Se você teve alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Questão 3. É elevado a menos x vezes ln de x. Com x tendendo a infinito. Isso aqui vai dar e elevado a menos infinito. Depois ln de infinito. E elevado a menos infinito dá 0. Por quê? Eu sei que muito aluno não sabe isso. Porque conheço muita gente que não passou em cálculo primeiro por causa desse detalhe. Eu não vou fazer direto aqui não, vou explicar com calma. E elevado a menos infinito é 1 sobre e elevado a infinito. Que vai dar 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito é 0. Então, isso aqui é muito comum aparecer. E elevado a menos infinito é igual a 0. É bom você já anotar isso no seu caderno. Coloca uma estrelinha aí, porque vai aparecer várias vezes. Então, esse exercício é um produto indeterminado. Está dando 0 vezes infinito. Agora, a gente vai dividir por inverso. Mas aqui não tem muito segredo, né? Você sempre tem duas opções. Você pode manter o ln e dividir por inverso de e elevado a menos x. Essa é a primeira opção. Ou você pode fazer o contrário. Você pode manter o e elevado a menos x em cima e dividir por 1 sobre ln de x. Os dois vão dar certo. Os dois vão ser uma divisão indeterminada. Mas, o que você prefere derivar? Ln de x e derivar o e elevado a x? Ou você vai derivar 1 sobre ln? Derivar 1 sobre ln é trabalhoso. Então, provavelmente, esse caso aqui vai dar mais trabalho. Eu não faria usando esse caso 2. É melhor usar essa primeira opção. Então, sempre que você cai num produto indeterminado, você tem duas opções. E a gente tem que analisar o que vai ser mais fácil para derivar. Entendeu? Normalmente você tem duas opções, uma delas dá certo, a outra não dá. Então você tem que testar. Se você está fazendo aí um produto determinado e não está encontrando a resposta,
ou então está ficando uma resposta mais difícil, tenta mudar a estratégia, tenta usar o segundo tipo. Agora que nós temos uma divisão indeterminada, a gente pode aplicar a L'Hopital, é só derivar de cima e derivar de baixo. Derivar de ln é 1 sobre x, derivar de elevado a x é ele mesmo. Isso aqui também pode ser escrito como 1 sobre x é elevado a x. E se você substituir o x por infinito, vai dar 1 sobre infinito, que é igual a zero. Então, acabou o exercício. A gente pode fechar aqui. O exercício foi mais tranquilo, né? Agora, se você pegar a opção número 2, vai dar muito ruim. Faz o teste aí para você ver. Tenta derivar 1 sobre L de x. Você vai chegar no limite pior do que o inicial. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante analisar o exercício com calma antes. Normalmente você tem vários caminhos. Esse caminho aqui é um caminho comum. Já vi muito aluno que tentou usar esse caminho aqui, aí a derivada fica grande demais, depois tenta derivar de novo. Você entra no loop infinito, você deriva infinitas vezes e nunca resolve. Pensa antes. Você tem dois caminhos. Qual é o mais fácil? Com a prática, isso começa a ficar mais óbvio, né? Exercício 4. Se eu substituir, vai dar infinito tangente de 1 sobre infinito, que é igual a infinito vezes tangente de zero. E a tangente de zero é zero. Então, isso aqui é um produto determinado. Como sempre, eu tenho duas opções. Ou eu mantenho o primeiro e divido pelo inverso do segundo. Então, vai ficar x. E eu divido pelo inverso da tangente, que é a cotangente, né? Inverso tangente é cotangente. Essa é a primeira opção. Ou eu também posso manter a tangente lá em cima e eu divido por o inverso do x, que é 1 sobre x. Temos duas opções. Qual é a mais eficiente? O que vocês acham? Pensa comigo, se eu derivar o x é fácil. Derivar x é 1. Embaixo tem que derivar cotangente. Aqui tem que derivar tangente e o inverso de x. Olha, nenhum dos dois casos parece mais simples do que o outro. A grande sacada é, se você derivar tangente, depois você vai ter que derivar 1 sobre x. E embaixo você também tem que derivar 1 sobre x. Então, vai dar para cortar. Por isso que eu vou escolher esse caso aqui. Que a derivada vai ser anulada. Vocês vão perceber o que eu estou falando agora. Eu vou usar esse segundo caso aqui. Derivo de cima, derivo de baixo. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. E qual é a derivada de 1 sobre x2? De 1 sobre x? Menos 1 sobre x2 de novo. Então, por isso que esse caso ficou melhor. 1 sobre x e 1 sobre x, você vai cortar, pode eliminar, vai sobrar apenas o limite de secante de 1 sobre x. Secante de 1 sobre x vai ficar 1 sobre infinito, que é zero. E secante de zero dá 1. Então, a resposta desse limite é 1. Entendeu? Agora, se você pegar essa primeira opção aqui, certo? Você vai usar, você pode ficar fazendo um L'Hopital aqui várias vezes. Você não vai chegar na resposta. Vai ficando cada vez pior. Então, o segredo aqui para você acertar exercícios de produto determinado é você conseguir identificar rapidamente qual das duas opções resolve o exercício rápido. Se você ainda não consegue identificar isso na hora,
testa uma, se começar a ficar difícil demais, você para e testa a segunda opção. Beleza? São sempre duas opções. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você pegar vários exercícios de produto determinado, fazer vários em sequência, porque tem várias outras matérias, né? Tem potência determinada, tem aplicações de derivada, mas você vai pegar de 10 a 15 exercícios de produto determinado, aí você vai começar a ver os padrões e rapidamente você vai conseguir ver se você usa a primeira ou a segunda opção. Tá bom? Então é isso, bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Nessa live 70, a gente focou no produto indeterminado. Eu passei para vocês o que é o produto determinado, né? É quando aparece infinito vezes zero. Expliquei também uma propriedade de matemática básica que é muito importante. Basicamente, se você dividir pelo inverso, é a mesma coisa de multiplicar. E essa é a principal estratégia que a gente usa em produto determinado. A gente viu também os tipos de indeterminação, divisão indeterminada, diferença, produto, potência. Essa live foi muito completa. Também passei uma dica de estudos para vocês, né? Falei sobre identificação de padrões, sobre resolução de listas. Uma dica de estudos aí para quem tem um professor de faculdade que passa pouco exercício para você treinar. E eu resolvi 4 exercícios de L'Hopital bem passo a passo. Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente, porque existem várias outras matérias que não deu tempo de passar aqui. Por exemplo, potência indeterminada, né? Essa aqui é clássica, quando o x tende a zero pela direita. Isso aqui você vai manipular, chegar num produto determinado, depois ir em divisão. Tem as aplicações de derivadas também, né? Tem otimização, cálculo de assíntotas, análise de crescimento, análise de concavidade, enfim, tem matéria demais. Eu sempre gosto de focar num tema específico. Se vocês tiverem aqui mais ideias para eu fazer uma live, põe nos comentários. Às vezes tem uma matéria travando você, põe aqui porque eu quero saber. E se tiver uma lista que está impedindo você de passar em cálculo de primeira, pode ser limite, derivada integral, manda para mim lá no WhatsApp, tá? Me encontra aí nas redes sociais e manda essas listas para mim, porque eu vou te ajudar. Valeu!